Vamos falar hoje sobre a principal característica dos filhos de Deus, que é a liberdade. Essa é uma característica muito importante que a gente tem que pensar a respeito de quando a gente está falando de identidade, porque se você tem uma noção completa da sua identidade em Cristo, em Deus, é praticamente necessário, né? É praticamente certo que você vai ter uma liberdade muito maior. Então essa é uma característica muito profunda, assim, né, dos filhos de Deus que realmente entenderam sua identidade em Deus, é essa característica de ser livre. Os filhos que entenderam a sua identidade em Cristo, eles têm essa noção de liberdade muito forte, né? Por quê? Porque essa identidade, ela justamente quando você se dá conta, né, da sua identidade em Deus, essa identidade ela te coloca um nível acima da opinião das pessoas e até mesmo da opinião da religião, né? Na época era a opinião ali acerca dos judeus, né? Do judaísmo, onde tinham os fariseus, etc. E hoje em dia a gente pode substituir ali o judaísmo pelo rito religioso, né? Que ele não é ruim em todas as suas vertentes, assim como o judaísmo não é ruim como um todo, mas que a dependência desse rito religioso, ele né, esteriliza a manifestação dos filhos. Então, quando uma pessoa tem consciência dessa sua, vamos dizer, dessa sua identidade em Deus, a primeira característica que eu vejo que se manifesta muito é o senso de liberdade. Por quê? Porque quando você compreende essa identidade, você entende que você foi chamado para andar por coisas que estão acima destas coisas, dessas regrinhas e destes ritos, né? E aqui eu não estou falando mal dos ritos ou das tradições, né? Mas você entende que a sua identidade não está pautada nessas coisas. Não está pautado em o que você pode, o que você não pode, sim naquilo que Deus disse a seu respeito, como a gente já falou em outros vídeos aqui, naquilo que você era, né, que você era em Deus antes de vir para a Terra, e naquilo que está escrito que você vai ser lá em Apocalipse. Então você pega essas duas noções e elas te fazem livre para ser quem você é aqui no presente, que é a nossa vida aqui na Terra. Então, liberdade é uma das coisas que rege muito os filhos que entenderam a sua identidade, né? Eu vou ler aqui agora, deixa eu abrir a tela aqui que fica melhor nessa câmera mais aberta. Eu vou ler um versículo que está lá em Colossenses 2, começa no versículo 20. E Paulo está falando justamente desta liberdade que as pessoas ganham em Deus, né? E aí o versículo lá está dizendo o seguinte, ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis ainda no mundo, vos sujeitai a ordenanças? 2 pontos. Não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por incrível que pareça, isso aqui está escrito na Bíblia, tá? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, quando você as usa, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra... Aqui a palavra é sensualidade, mas no original é as obras e os frutos da carne, né? Beleza, o que Paulo está dizendo aqui? Que essa simples obediência a ritos, a ordenanças, não faça isso, né? Na época que está falando aqui em Colossenses, né? É porque o judaísmo ainda era muito forte, então existia o não coma carne de porco, não tome... E tinha algumas vertentes ali do judaísmo que falava não tome vinho, tinha... como ele diz aqui acima do versículo 20, né, tinha algumas vertentes que, na verdade, todo o judaísmo, né, obrigava a guardar o sábado, e ele fala assim, olha, não fica se atentando por essas coisas, porque a sua identidade em Cristo, ela está por cima disso, ela está a mais do que isso, né? A sua identidade não está pautada nisso aí. O que Cristo conseguiu na cruz não foi por meio de ordenança, por meio de obedecer regra, né? E é isso que Paulo está falando aqui em Colossenses. Então,
Uma das características principais, né, de quem entendeu sua identidade é a liberdade que ele tem de ser ele mesmo. E isso envolve, né, essa liberdade, ela não foi te dada à toa, né? A Bíblia não fala que Cristo te libertou à toa. Ela fala que nós somos livres para que possamos fazer toda sorte de boas obras em Cristo. Então, isso está em Romanos 7 ou 8, se eu não me engano, tá? Tá em Romanos. Então, essa liberdade, ela vem para que a gente possa fazer boas obras, tá? O que são boas obras? São as obras do Espírito, né? É aquilo que Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é agradável, etc. Nisto pensai, né? Essas boas obras, elas só podem ser feitas por alguém que é livre. Por quê? Porque alguém que não é livre vai estar o tempo todo refém da culpa do pecado. Essas pessoas que vivem refém da culpa do pecado, elas vão passar a vida toda olhando para o pecado e tentando parar de pecar. Essas pessoas estão debaixo da lei. Por quê? Porque elas estão presas na culpa do pecado. Não estou dizendo que não é para você lutar, né, contra os seus impulsos aí e tal. Claro que você tem que tentar fazer o melhor possível, mas se você passar uma vida olhando para o pecado e só bitolado no que você tem que parar de fazer aquilo, você é um refém da culpa desse pecado. E quem é refém de culpa fica paralisado, ele não consegue fazer coisas boas. No máximo, essa pessoa que é refém da culpa, do pecado, da lei, né, ela vai conseguir fazer essas coisas que Paulo está falando ali. Então, por exemplo, a pessoa vai conseguir não comer a carne de porco, não beber o vinho, não sei o que, ela vai conseguir cumprir as ordenanças da religião, mas ela não vai conseguir produzir frutos espirituais, fazer as boas obras. Por quê? Porque só faz boa obra quem é livre. Por isso é que Cristo nos libertou, para que possamos fazer toda sorte de boas obras em Cristo. Então, a coisa mais comum, e aqui eu falei numa live aí no Instagram, e vou falar aqui nesse vídeo, que esse aqui vai ficar para o YouTube, a coisa mais comum que acontece é quando um filho de Deus, ele entende a sua identidade e ele se manifesta... Ó, o Rodrigão falando aqui no Instagram, cheguei... E quando esse filho de Deus se manifesta, a coisa mais normal é que ele comece a ser atacado por diversos lados. Por quê? Porque a liberdade incomoda, a liberdade dos filhos de Deus incomoda demais as pessoas que estão presas. Só que esse incômodo, tem gente que pensa, né, e na minha opinião erradamente, que as pessoas atacam aqueles que são livres e que começam a ganhar algum destaque. Tem gente que pensa que atacam eles por inveja, né, por raiva, mas na verdade não é isso, né? Eu penso que esse ataque é uma raiva que as pessoas têm contra elas mesmas. Por quê? Porque essas pessoas estão presas debaixo de um jugo pesadíssimo, né? Estão carregando um fardo de serviço que muitas vezes é imposto pela religião, gigantesco em cima delas. E por carregar esse fardo, quando elas olham para alguém livre, né? Elas fazem uma coisa que a psicologia chama de projeção, né? Foi Freud? Deve ter sido Freud que chegou nesse conceito aí do mecanismo de projeção. Então, o que é? A pessoa, ela se entristece tanto com ela mesma que o inconsciente pega aquela emoção de raiva que ela tem por não conseguir ser livre e se libertar desse jugo, e ele projeta aquilo na outra pessoa. Então, por que os filhos de Deus são muito atacados quando eles passam a ser livres e a erguer a sua voz, etc? Porque aquelas pessoas que são presas, elas veem o seu mecanismo ameaçado, né? E elas não sabem, né, como é ser livre. Às vezes você dá a liberdade para uma pessoa e ela rejeita. Por quê? Porque ela não tem ideia de como seria a vida dela em um regime de liberdade. Ela passou a vida toda com outras pessoas. Lembra que eu falei falei em outro vídeo do Instagram aqui? Ela passou a vida toda ou dando ouvidos para o que o racional pensa a respeito dela mesma, e aí você vai ficar refém da culpa pro resto da sua vida, do seu pecado, porque o seu racional vai sempre te condenar, né? Ou ela fica refém da opinião do entorno. E daí, na opinião do entorno, se ela estiver num meio muito religioso, ela vai ficar refém de regrinha. E aí ela passa a vida toda dentro daquele aquário,
E quando você oferece a liberdade para essa pessoa, ela rejeita. Por quê? Porque ela não sabe nem como seria a vida dela experimentando aquela liberdade ali. Então, é normal, né? O pessoal fala muito isso aí até em pregação, né? É normal a árvore que dá muito fruto levar pedrada. Por quê? Porque as pessoas querem pegar aquele fruto para dizer que é delas. Geralmente é isso, né? As pessoas querem um pedaço daquilo. Então a árvore leva muita pedrada porque as pessoas querem abaixar os galhos para ver se elas conseguem pegar um fruto também. Isso é a coisa mais normal que acontece e faz parte da identidade dos filhos serem, de uma certa forma, disruptivos, né? Quebrar paradigmas, etc. Os filhos de Deus, eles foram chamados para andar como Cristo na Terra. Se você acha que Cristo andou como mansidão, né? Ele era manso quando ele exercia a misericórdia, tá? Mas a pregação dele não era uma pregação calminha, até porque ele veio rompendo com todo o sistema religioso da época, né? O próprio Cristo diz assim: eu não vim para unir, eu vim para separar as pessoas. Eu vim para botar pai contra filho, irmão contra irmão, né? Esposa contra marido. Então, a verdade, quando ela se manifesta através dos filhos de Deus, ela tem esse caráter disruptivo, de separar as coisas, né? Ela rompe os paradigmas da religião e, a partir daquele momento, as pessoas, elas ou seguem a verdade ou rejeitam a verdade e meio que fogem, né, para o seu aquário, para o seu conjunto de regras, para a sua justiça própria. Então, esse vídeo aqui era mais para isso, para falar sobre a liberdade que há na identidade dos filhos de Deus. E quando você descobre essa identidade, você é livre, porque você descobre que você foi feito, através da fé em Cristo, alguém acima da opinião, tanto da religião, que na época era o judaísmo, né? Tanto das pessoas no entorno, né? Na época, por exemplo, a cultura grega, lá na época de Paulo, etc., era muito forte. Então, as pessoas ali, os cristãos, eles não eram reféns nem tão pouco do judaísmo, que era a religiosidade da época, nem da cultura grega, que era a cultura que dominava. Então, assim, eles não estavam nem refém da opinião e nem refém da religião. Por quê? Porque o que deu a identidade para eles é muito maior do que tudo isso, certo? Vai ficar aqui agora, para você que está assistindo o vídeo no YouTube, vai aparecer um vídeo, uma playlist falando só sobre identidade, tá? Que é uma série que a gente tá fazendo aqui no canal. Então, se você quiser assistir mais vídeos como esse, clica aí, assiste. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquela parafernália toda, pra você pagar o pedágio do vídeo, beleza? Valeu, um abraço!